O objetivo dos cursos da coleção Cosmetologia Profissional é transformar cada salão de beleza em um centro de formação que capacite seus profissionais de forma a assegurar um padrão superior de atendimento. No curso Manicure e Pedicure Responsável, você vai ver quais são os principais cuidados que devem ser tomados para garantir a saúde e a beleza das mãos e dos pés das suas clientes e dos seus clientes também. Além disso, você vai conhecer diferentes técnicas de pintura de unhas que tornarão o seu trabalho muito mais diversificado e atraente. Olá, meu nome é Juliana Perucci, sou graduada em Biologia e atuo na área de Cosmetologia há mais de 10 anos. Sou proprietária da Escola Ateliê da Beleza, situada na cidade de Curitiba, onde ministro diversos cursos de estética como design de sobrancelhas, depilação e manicure e pedicure, que é o foco deste curso. Na primeira de nossas 3 aulas, nós vamos falar sobre os procedimentos básicos que envolvem a manicure. Você vai conhecer técnicas de preparação de unhas e os principais cuidados que precisa ter na hora de tratar das mãos das suas clientes. Para facilitar, vamos nos referir às clientes sempre no feminino, pois as mulheres são ainda a maior parte das frequentadoras de salões de beleza. Mas tenha em mente que, cada vez mais, os homens têm procurado tratamentos profissionais de estética, inclusive os serviços de manicure e pedicure. Por isso, esteja sempre inteirada das novidades voltadas para esse público-alvo, pois eles podem vir a ser uma importante fonte de renda para o seu negócio. E por falar em público-alvo, é importante ressaltar que o mercado de estética é uma área em expansão em nosso país. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC, o Brasil é o 3º maior mercado de beleza do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Isso representa excelentes oportunidades para profissionais como massagistas, cabeleireiros, maquiadores e, é claro, manicures e pedicures que poderão tanto trabalhar de forma autônoma, abrindo seu próprio estabelecimento ou atendendo em domicílio, quanto encontrar emprego em estabelecimentos como salões, clínicas e spas. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas são profissões que também exigem preparação e conhecimento. É importante saber que manicures e pedicures não são apenas profissionais de beleza, mas também agentes de saúde que devem agir sempre com muita responsabilidade, ética e dentro de todas as normas e leis de saúde e higiene para evitar, entre outros problemas, a transmissão de doenças. Então, agora que já vimos um pouco sobre a profissão e o mercado de trabalho, vamos falar sobre as mãos e as unhas e os cuidados gerais que devemos ter com elas. A mão e seus cuidados. Nunca esqueça que beleza e saúde andam juntas. Por isso, o trabalho de manicure não deve se restringir somente à esmaltação das unhas. E para executar bem as suas atividades, é fundamental que você conheça um pouco da anatomia da mão. Além disso, é importante que você saiba orientar suas clientes com relação aos cuidados diários que elas devem ter com sua higiene para evitar doenças e outros problemas. Ao repassar as dicas que veremos aqui, você demonstrará interesse e profissionalismo e ganhará a confiança das pessoas que procuram pelos seus serviços. Vamos conhecer então um pouco mais sobre a mão. A mão é formada por 27 ossos, cujas articulações permitem todo tipo de movimento. A pele é fina e delicada e está em constante exposição a diversos agentes externos, como sol, vento, frio, produtos de limpeza e poluição. Nós devemos protegê-la o máximo possível desses fatores. O dorso da mão é a área mais exposta ao sol. Com o tempo, a pele perde elasticidade e pode ganhar manchas. Já a pele da palma da mão é bastante suscetível ao ressecamento, pois, embora possua glândulas sudoríparas, essa região não conta com glândulas sebáceas. O uso de protetor solar hidratante, portanto, é essencial. O protetor deve ser reaplicado várias vezes ao dia, principalmente depois de lavar as mãos ou em caso de suor excessivo. O uso deve ser diário e não somente em dias ensolarados, ou quando vamos à praia ou entramos na piscina. Em dias nublados, a radiação do sol também pode nos afetar. Da mesma forma, algumas luzes artificiais podem trazer malefícios à nossa pele em longo prazo. A hidratação também deve ser diária.
Os hidratantes para o corpo podem ser usados nas mãos, porém o ideal é aplicar cremes específicos para essa área. E para as pessoas que têm pele seca ou extra seca, são recomendados cremes à base de silicone. Além de hidratar, eles ajudam a criar uma barreira contra agentes químicos externos, como o giz. Os produtos de limpeza também são prejudiciais à saúde de nossas mãos. Não devemos nos deixar enganar pelo cheirinho de limpeza dos sabões, detergentes, desinfetantes, água sanitária, entre outros. A química contida nesses produtos pode causar o que os especialistas chamam de dermatite de contato, um tipo de inflamação que provoca coceira, bolhas e vermelhidão. Por isso, nunca devemos dispensar as luvas de borracha para lavar a louça, limpar o banheiro, cuidar do quintal, etc. As pessoas que têm alergia à borracha podem utilizar luvas de vinil. Além disso, devemos prestar atenção nas diversas tarefas cotidianas que realizamos, como abrir potes, fechar portas e janelas ou martelar um prego, pois ferimentos mesmo pequenos podem favorecer o aparecimento de infecções. Para aumentar a nossa proteção, podemos utilizar luvas de algodão. E por falar em proteção, sabia que essa é uma das principais funções das nossas unhas? É sobre ela que vamos falar agora. As unhas das mãos. As unhas são formadas por finas placas compostas, sobretudo, por queratina, um tipo de proteína. Elas são divididas nas seguintes partes: corpo, lúnula ou meia-lua, cutícula e raiz. As unhas nascem do interior da pele e crescem ao longo de toda a nossa vida. As das mãos possuem um crescimento mais rápido que a dos pés, em média 3 milímetros por mês. Por serem de estrutura dura, elas protegem a ponta dos nossos dedos. As unhas necessitam de atenção especial na sua higiene. Quando lavamos as mãos, não podemos nos esquecer de limpar embaixo das unhas, pois elas estão expostas a todo tipo de sujeira. Devemos tomar cuidado, porém, com objetos pontiagudos que podem causar deslocamento, provocando inflamações, infecções e micoses. Unhas muito compridas também trazem riscos à saúde, pois elas tendem a acumular sujeira, favorecendo a proliferação de micro-organismos. E se sua cliente rói as unhas, tente ajudá-la a abandonar esse hábito, que é extremamente prejudicial. Roídas, as unhas se tornam uma presa fácil para infecções, sem contar o mau aspecto. A boa notícia é que já existem no mercado produtos que podem auxiliá-la nesse objetivo. Mas, se o caso da sua cliente for crônico, oriente-a a procurar ajuda especializada. Muitas vezes, o ato de roer unhas está relacionado a algum problema emocional. Clientes que usam unhas postiças também devem receber orientação especial. Elas devem prestar atenção ao formato, modelo, tamanho e tempo de uso das unhas postiças para não prejudicar as unhas verdadeiras. Unhas postiças nunca devem ser retiradas em casa, isso deve ser feito por profissionais em um salão. E ao menor sinal de alergia, um especialista ou então o profissional que as colocou deve ser consultado. As unhas são contornadas pela cutícula, uma porção de pele enrijecida, um tecido morto que ajuda a protegê-las de infecções e lesões. Sua cliente pode aplicar em casa cremes redutores, hidratantes e óleos específicos, sobretudo se ela tiver cutículas muito grossas. No entanto, é recomendado que sua remoção seja feita apenas por profissionais. Isso será mostrado ainda nesta aula. Uma dica: nunca se esqueça de avisar a sua cliente sempre que notar algo errado nas mãos e nas unhas dela. Em certos casos, você deve orientá-la a procurar um especialista, como um clínico ou um dermatologista. Materiais e equipamentos. Antes de começar o seu atendimento, você deverá separar todo o material necessário para a manicure, como acetona, esmaltes, algodão, toalhas, lixas, palitos, alicates e kits para mãos e pés. Tudo deverá estar arrumado antes do atendimento, por isso é importante trabalhar com horários agendados. E mesmo que não seja o caso, os materiais e produtos precisam ser mantidos sempre bem organizados e em perfeitas condições de limpeza e uso. Além de facilitar o seu trabalho e dar maior agilidade ao seu serviço, mostrando seu profissionalismo, isso evita a proliferação de doenças como micoses, hepatite, entre outras.
Parte do material usado é descartável, como as lixas, palitos, toalhas e kits para mãos e pés. Sob nenhuma hipótese, você deve reaproveitá-los. O algodão deve estar sempre fechado. Você pode usar um recipiente plástico, pois isso vai evitar que ele seja contaminado. Outros instrumentos, como espátulas e alicates, podem ser reutilizados, mas é fundamental que eles sejam sempre esterilizados para evitar qualquer tipo de contaminação. A esterilização deve ser feita da seguinte maneira: após o uso, lave os instrumentos com água e sabão neutro. Use também uma escova de cerdas macias. Depois enxague, seque bem e aplique álcool 70. No caso dos alicates, você deve envolver a ponta com papel alumínio. Isso evita que eles percam o fio. Depois, coloque os instrumentos dentro da embalagem de autoclave e deixe por 1 hora. O autoclave é um equipamento que emite vapores quentes a uma temperatura de 134 graus. Ele está de acordo com as normas atuais da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, e garante 100% de esterilização. Depois do término do ciclo de esterilização, retire os instrumentos do autoclave e anote a data e a hora da esterilização. É recomendado que você tenha mais de um desses instrumentos, pois caso você tenha 2 ou mais atendimentos na sequência, poderá fazê-los sem precisar perder tempo preparando os materiais. E caso sua cliente prefira trazer de casa o próprio material, você poderá utilizá-lo, mas antes do uso, esterilize-o com álcool 70. Os esmaltes também precisam receber alguns cuidados de armazenamento. Eles devem ser guardados em pé e o vidro deve estar sempre limpo. Caso você suje a embalagem, limpe-a, pois o esmalte pode secar e acabar lacrando a tampa. E atenção para os esmaltes perolados. Antes de usá-los, vire o vidro de cabeça para baixo e esfregue com as mãos. Assim, o perolado irá se misturar no produto e o resultado será uniforme. Atenção também à validade dos produtos. Sempre verifique a data antes do uso. E atenção! Ao tratar das mãos ou dos pés de uma cliente, utilize sempre o seu equipamento de proteção individual. Ele ajuda você a se proteger de doenças e também evita que você possa contaminar a pessoa que está atendendo. Ele deve ser usado em todos os atendimentos, independente de você ter ou não notado alguma doença, como micose ou dermatite. Você deverá usar sempre luvas descartáveis e lavar as mãos antes e depois de usá-las. A máscara é fundamental quando você for cortar, lixar ou polir as unhas, pois o pó ou as lascas de unha podem transportar doenças ou machucar você. De preferência, use um avental também, pois ele transmite responsabilidade e higiene. Depois de tudo preparado, é hora de vermos as técnicas que envolvem o trabalho da manicure. Procedimentos gerais de manicure. Ao receber a sua cliente, encaminha ao local onde será feito o embelezamento das unhas. Haja sempre com cordialidade, pois sua gentileza irá fazer com que ela se sinta confortável no seu ambiente de trabalho. É importante que a cliente saia satisfeita, com vontade de recomendar o seu serviço a outras pessoas. Mas você também deverá cuidar do seu bem-estar. Por isso, utilize uma mesa apropriada para manicure e uma cadeira confortável, ajustada nas medidas certas para que você mantenha a postura ereta durante os procedimentos, evitando assim futuros problemas nas costas. E lembre-se, antes de iniciar os procedimentos, esteja com as roupas adequadas e os equipamentos de proteção necessários. A máscara descartável, ela é um equipamento muito importante que você sempre deve utilizar, mas hoje, conforme eu vou ensinando vocês o passo a passo, vocês vão perceber que eu não estarei utilizando porque eu preciso conversar com vocês, mas é indispensável a utilização dela. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Suzy. Ela nos ajudará para eu poder ensinar vocês todo o passo a passo de manicure. Vamos lá. Bom, o primeiro passo do serviço de manicure é a retirada do esmalte da cliente. Para isso, é muito importante que você observe se ela está utilizando o esmalte e qual a cor desse esmalte. No caso da Suzy, ela não está utilizando nenhuma cor de esmalte. Então, nesse caso, não seria necessário fazer a remoção do esmalte.
Mas vamos supor que a sua cliente ela esteja com o esmalte claro. Se ela estiver com o esmalte claro, simulando aqui, faremos o quê? Pegamos o algodão com acetona e vamos remover. Sempre pegando por baixo do dedo, começando pelo dedo mínimo, vamos fazer este movimento. Caso a cliente esteja utilizando um esmalte escuro, que não é o caso dela, mas vamos imaginar, tá? Vamos supor um esmalte preto, um esmalte azul, um esmalte vermelho. Segue a seguinte dica para você. Precisamos passar uma camada de base por cima desse esmalte escuro. Para quê? Para amolecer esse esmalte e facilitar a remoção dele para que os cantos não fiquem manchados. Então, após eu ter passado essa base, inclusive nos cantos, nós vamos remover com algodão e acetona fazendo o mesmo movimento. E sempre segurando dessa forma, segurando o dedo dela por baixo, sem apertar também. E faremos isso em todas as unhas. Bom, aqui eu terminei então, caso ela estivesse com esmalte, de retirar dessa mão. O importante é que você vá para a outra mão e faça da mesma maneira como eu expliquei. O próximo passo é a parte de lixar as unhas. Então aqui eu tenho uma lixa, ela tem os dois lados, tem um lado mais fino e aqui tem um lado mais grosso nesse caso, mas é sempre importante utilizar o lado mais fino da lixa, que seria um lado mais delicado. Bom, o que nós temos que observar aqui? Em primeiro lugar, temos que ver o comprimento das unhas da cliente. Muitas vezes a unha ela vem bastante comprida e a cliente prefere que você faça o corte. No caso da Suzy, nós não vamos fazer o corte, porque não é necessário. Apenas vamos alinhar com a lixa usando o lado mais fino dela. Se fosse o caso de fazer o corte, nós vamos utilizar o quê? Um alicate de corte, que já está sempre esterilizado, né? Então, nós seguraríamos dessa forma aqui e cortaríamos no comprimento desejado. Então, voltando um pouquinho aqui na Suzy, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lixar. E para isso eu preciso perguntar à minha cliente sempre o formato que ela prefere. Ou seja, formato arredondado, ou um formato quadrado, um formato oval. No caso dela, como já conversei com ela, a preferência é um formato retinho, quadrado, que é indicado principalmente para não encravar as unhas. Como que nós vamos fazer isso? Segurando por baixo do dedo dela, pegamos então o lado mais fino da lixa e vamos fazer o seguinte, vamos lixar a lateral retinha, a outra lateral também reta e a frente reta. Então, nesse caso, nós estamos alinhando a unha dela, ela já segue mais ou menos com esse formato, mas somente para deixar bem certa. E faremos isso com as demais unhas também. O formato arredondado, que não é o caso da nossa cliente, seria, só mostrando para vocês o seguinte, pegaríamos o canto da unha e levamos a lixa nesse movimento arredondando o canto da unha apenas. Então, aqui, voltando no formato quadrado, lixamos a lateral reta, a outra lateral reta e a ponta reta também. Desta mão.
Próximo passo, como eu falei anteriormente, lixa polidora. De preferência, essa lixa polidora, ela deve ser mais delicada. Qual a função dela? A função dela é remover, como falei, manchas brancas, possíveis ondulações e, como falei, ajuda também a remover a oleosidade das unhas, ajudando na fixação do esmalte. No caso dela, eu estou usando a lixa polidora principalmente pelo fato da oleosidade, mas não de manchas e ondulações. Mas, se você notar ondulações ou manchas, é bem importante que você utilize. Bom, feito isso, nós vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Nós precisamos colocar na cliente uma luva. Ela é uma luva descartável, que geralmente vem em kits descartáveis para manicure. E essa luva, ela contém um creme, que é um creme próprio para amolecer cutículas e ao mesmo tempo para hidratar as mãos da cliente. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deslocar o creme para a ponta dos dedinhos da luva. E vamos colocar. Então, coloque. Isto. Colocando a luva, é importante você massagear, espalhando o creme em toda a mão da cliente, principalmente nas unhas, para que o creme amoleça as cutículas. Então, massageamos. Também a mão, para que ela receba a hidratação. E, após ter feito isso, nessa mão, nós vamos para a próxima mão da cliente e fazemos todo o passo a passo. Ou seja, vamos lixar, vamos polir e vamos colocar a luva com creme também na outra mão. Após ter feito isso na outra mão, nós voltamos nessa que já estava com a luva descartável. O que nós vamos fazer agora? Vamos retirar esta luva. Retiramos, descartamos e, aproveitando este creme que sobrou na mão da cliente, nós vamos massagear. Então, nós vamos massagear o dorso da mão, os dedos da cliente. Viramos a mão dela para massagearmos a palma da mão também, fazendo esses movimentos com o polegar. Depois da massagem, nós vamos fazer o quê? Vamos retirar um pouquinho do excesso desse creme. Então, com a toalhinha, nós vamos retirar o excesso. E vamos começar o próximo passo. É importante deixar essa toalhinha aqui, porque nós vamos ainda precisar dela. Bom, qual que é o próximo passo? Nós vamos pegar a espátula para empurrar cutículas. É um material que sempre deve ser esterilizado após o uso em cada cliente. E, de preferência, utilizamos apenas essa ponta da espátula para empurrar. Da mesma maneira, seguro por baixo o dedo da cliente e vou começar a deslocar a cutícula. Como que eu vou fazer isso? Começo pela lateral da unha aqui,
E, empurrando nem tão forte, nem tão devagar, eu faço isso em toda a região da cutícula. Lembrando que a cutícula é uma pele protetora. Então, nesse caso, o ideal é nunca tirar profundamente a cutícula para não causar nenhum machucado e, se causar, né, existem várias consequências, como infecções, entre outras doenças. Então, para isso, nós empurramos a cutícula, essa pele protetora, e após isso nós vamos fazer a remoção da cutícula. Conforme nós vamos deslocando a cutícula, começamos a perceber como é a cutícula dessa cliente. Quando você sente dificuldade em empurrar a cutícula, geralmente são cutículas mais finas, cutículas que você deve tomar um cuidado maior na hora de remover. Pronto. Depois de empurrar todas as cutículas, vamos para a próxima etapa, que será o uso do alicate para cutículas para retirar o excesso de cutículas. Então, nós temos aqui o alicate para cutículas. Ele já está esterilizado e afiado. É sempre muito importante você manter esses materiais dentro dessa embalagem de autoclave. Sempre abrir, né, na frente da cliente para ela ter a certeza que foi realmente esterilizado todo esse material. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vou pegar um borrifador com água e vou umedecer as cutículas. Isso é muito importante porque a água, nesse caso, ela evita com que a cutícula desidrate. Então, ajuda bastante a não arrepiar depois a cutícula. Famosa cutícula arrepiada que muitas clientes reclamam depois. Então, isso não pode acontecer. Então, vamos lá. Então, vou dar uma secadinha, só mantendo úmida. E vou posicionar o alicate. Como que eu vou fazer? Abrir o alicate, vou segurar da seguinte maneira. Sempre segurando o dedo da cliente por baixo, pego o alicate, sempre segurando muito próximo da ponta, para você ter uma certa segurança com ele. Após isso, eu tenho que manter ele pouco aberto. Nunca posso manter ele totalmente aberto, porque muitas vezes você pode retirar peles desnecessárias. Então, nesse caso, eu vou posicionar o meu alicate de pé e vou começar a retirar a cutícula pelo canto direito. E faço esse movimento. Venho trazendo o alicate para trás. Isso é muito importante. Muito importante também que você mantenha sempre seu alicate afiado. Venho fazendo a voltinha. Então, segurando ele de pé, com a ponta inclinada. Após ter feito o canto direito, nós vamos ao canto esquerdo. Para fazer o canto esquerdo, eu preciso segurar o alicate dessa maneira. Com a mão aberta, posicionando ele da mesma forma. Pouco aberto. Volto. Após isso, umedeço.
retiro o excesso e faço uma revisão. Muito importante lembrar também que não podemos tirar tão profundamente a cutícula para evitar os famosos bifinhos. Caso eles aconteçam, sempre tenha em mãos o pó cicatrizante, tá? Como que nós fazemos com o pozinho cicatrizante caso aconteça um pequeno sangramento? Nós umedecemos a espátula em água, pegamos um pouquinho do pó e colocamos ele posicionado em cima do bifinho caso aconteça. Aqui vou continuando então a retirar as cutículas, sempre umedecendo. Então, puxando para trás, no canto direito, fazemos a volta. Bom, então aqui estamos finalizando a cutícula. Terminada a cutícula dessa mão. É bastante importante que as manicures tenham mais de um alicate para cutículas e mais de uma espátula. Por que isso é importante? Porque como nós devemos esterilizar todos os materiais, então não adianta nada a manicure ter apenas um alicate e uma espátula, né? Porque o tempo que alguns estão esterilizando, você já tem então outros para estar usando naquele momento para a sua cliente. Então por isso que é importante você ter uma certa quantidade desses materiais. Bom, então essa mão já foi feita, né, a retirada da cutícula. É bastante importante que após isso você dê sequência à próxima mão, fazendo a mesma coisa. Retiramos a luva descartável, massageamos a mão da cliente, empurramos as cutículas e retiramos da mesma forma como eu mostrei aqui. O próximo passo é qual? É a esmaltação. Primeiramente, segurando o dedo da cliente da mesma forma, pegamos uma camada fina de base incolor e passamos da seguinte maneira. Abrimos o pincel desde a raiz da unha até a ponta. Novamente abrimos o pincel lá da raiz da unha, vindo pelo canto esquerdo e depois pelo canto direito. E se ficar algum excesso, novamente pincelamos. Se sujar demais, é importante usar o palito. Então, nós pegamos o palito do centro da unha, localizado aqui na raiz, fazemos todo o contorno, limpamos na luva, novamente, do centro, vindo pelo canto esquerdo e limpamos. Então, abrimos o pincel lá da raiz até a ponta da unha, voltamos pelo canto esquerdo, canto direito e retiramos o excesso. É bastante importante saber a cor do esmalte que a cliente vai querer utilizar. Por quê? Caso a cliente decida utilizar um tom escuro de esmalte, é bastante importante que, além de você passar a base como foi passado antes,
da raiz até a ponta e nos cantos, é interessante você passar a base por fora, na pele, para depois facilitar a limpeza desse esmalte escuro, que geralmente é mais difícil de ser removido. Então, agora vamos aprender as técnicas de esmaltação. Vou ensinar a vocês as técnicas para esmaltar os esmaltes claros, cintilante, cremoso e também os esmaltes escuros. Mas vamos começar agora pelos claros. Temos aqui 2 esmaltes claros, brancos, sendo que este é um esmalte cintilante com um pouco de brilho e este é um esmalte branco cremoso. Quando a cliente decide utilizar um esmalte branco cremoso, é bastante interessante você também utilizar o esmalte cintilante branco. Tudo isso para deixar a unha dela perfeita, sem manchas, sem ondulações. Segurando o vidro de esmalte com a mão esquerda e o palito com a mão direita, vamos começar. Pegamos uma quantidade de esmalte cintilante branco, retiramos o excesso e aplicamos. Como vamos aplicar? Vamos passar da raiz da unha, passando pelo corpo da unha até a ponta e laterais, retirando o excesso. Pegamos o palito, com a ponta dele passamos do centro aqui até o contorno do canto direito e depois do centro da unha vindo pelo canto esquerdo. Novamente. Abre bem o pincel da raiz até a ponta da unha e canto. Dosamos a quantidade do esmalte, sem exagerar na quantidade, e aplicamos sobre o cintilante, cobrindo todo ele. Limpamos da mesma maneira. Após ter terminado de passar o esmalte branco cremoso, nós aplicamos a cobertura extra brilho. Então aqui temos o extra brilho. A função dele é brilho e secagem rápida. Passamos em toda a unha e também limpamos. Então, terminamos de passar o extra brilho. O próximo passo será a limpeza. Para isso, é necessário que você utilize o palito de laranjeira com algodão, uma pequena quantidade de algodão no palito. Enrolamos bem o algodão e umedecemos na acetona, sempre mantendo a acetona fechada para não evaporar. Para a limpeza, posicionamos o palito no canto direito da unha e vamos girando o palito para fora, fazendo todo o contorno da unha.
Voltamos pelo canto esquerdo. E limpamos. Se o algodão não sujou muito, você pode utilizar ele para as próximas unhas. E aí pronto, as unhas estão limpas e prontas. E agora vamos aprender as técnicas de esmaltação com esmaltes escuros. Tenho aqui um esmalte vermelho que vai ser aplicado. Nesse caso, a mão da cliente já está preparada, já foi lixada, removida a cutícula, passada a base. E uma dica para a base para os esmaltes escuros. Ela deve ser passada, além do corpo da unha, também ao redor, na pele, para facilitar a limpeza no final. Então, vamos lá. Retiramos, então, o excesso de esmalte do pote. Posicionamos o pincel bem aberto da raiz até a ponta. Nunca esquecendo dos cantos. E limpamos com o palito de laranjeira. Terminando a primeira camada, vamos para a segunda camada. Da mesma maneira, passando da raiz até a ponta da unha e cantos. Finalizada a segunda camada, vamos aplicar o extra brilho. Lembrando que a função dele é secagem rápida e brilho. Passado o extra brilho, vamos à limpeza. Para isso, preciso do palito de laranjeira com algodão. Umedeço na acetona. E começamos. Girando o palito, sempre para o lado de fora da unha.
Estamos finalizando. Sempre verifique se não ficou alguma falha. E pronta. A unha está limpa. E não esqueça, é fundamental se atualizar sempre. A todo instante, novos produtos, tendências e técnicas surgem no mercado e é importante conhecê-los para poder atender às exigências das suas clientes. Manter-se inteirada das novidades aumenta sua credibilidade como profissional e ajuda a fidelizar sua clientela. E assim, acabamos o primeiro dos nossos encontros. E não se esqueça de que esse vídeo pode ser assistido inúmeras vezes. Isso lhe ajudará a tirar as suas dúvidas e a memorizar melhor todas as dicas e detalhes que vimos aqui. Na próxima aula falaremos sobre pedicure e os cuidados para os pés. Até lá!